Falando sobre um pouco sobre a intervenção norte-americana, assim, uma intervenção e o norte-americano é realmente relacionado a centros de inteligência, né, agências de inteligência norte-americanas, basicamente a CIA, né, que trabalha com política externa e com intervenção em regimes democráticos eleitos em outros países e tal, em meio que fudendo um pouco com a política doméstica de vários países, né? A CIA também tem uma história de intervenção no Brasil, é claro, a história mais conhecida talvez seja a intervenção na ditadura militar, ou todo esse apoio que meio que as frentes pró-ditadura, a questão essas manifestações antes para tirar o Jango, elas receberam da CIA e o aparato, né, militar brasileiro também, claro, tem essas grandes histórias assim, a ditadura envergonhada e tal, em todas essas obras, dizendo, ou assim, realmente minuciosamente aonde foi que a CIA meio que ajudou o golpe a se realizar, né? A se materializar. Eu acho que tem um ponto que sempre fica meio, assim, um, esquecido nessa história, porque a gente sempre pensa assim, meio dicotômica, de forma dicótoma, assim, né? É, sobre a intervenção dos Estados Unidos diretamente na direita, né? Que é o caso de agora, por exemplo, a gente percebe claramente que o Bolsonaro, ok, tem vários artigos sobre, ok, o Bolsonaro está alinhado com o Trump, a CIA, os irmãos Koch, por exemplo, os dois milionários, multimilionários dos Estados Unidos, criando think tanks e dando investimento direto para o MBL, por exemplo, e toda a influência assim do grande capital americano criando think tanks para derrubar assim a onda, o que eles chamam de a onda vermelha, né? A onda rosa, são os governos sociodemocratas, assim, social-democratas que estavam surgindo nas Américas na época do Lula, etc. O PT quase representando um deles. É, então tá, tem essa continuidade bem lógica, assim, que ok, o dinheiro americano das inteligências vão diretamente para a direita brasileira, né? Aí tem a outra questão também, que é um ponto que o Jones Manuel também comentou nesse mesmo vídeo ao qual me referi antes, que é a questão na esquerda também a burguesia nacional, né? Os grandes milionários, vide Paulo Lemann, que é esse milionário suíço brasileiro, né? Que ele e o grande capital paulista, né, basicamente paulista, sulista, branco, né, paulista, sulista, que está investindo numa renovação da esquerda, mas que seja conforme as políticas liberais, né? Então tem todo o papo de cooptar lideranças de favelas, lideranças populares, lideranças de periferias e construir dessas figuras, pessoas que vão falar mais pela representatividade, que vão mobilizar mais a questão étnico-racial no Brasil, que vão meio que fazer uma crítica frouxa ao sistema, né? E que vão ficar bem conforme naquela ideia da democracia liberal, que na verdade só serve a uma burguesia, né? Eu estou parafraseando aqui o que o Jones Manuel falou no vídeo, né? Que então tem os movimentos como Renova Brasil e tal, a Tabata Amaral, etc. As pessoas que são financiadas, né, pelo grande capital e que estão meio que agindo com os seus interesses, né, dançando conforme a música que foi lançada, né? E aí tem o grande fato dela ter votado pela reforma da Previdência e é, e na verdade não é muito difícil de ver isso, né? E é uma coisa também que, por exemplo, tem um vídeo muito interessante dela na Câmara de Comércio dos Estados Unidos, onde o diplomata, eu acho que era um diplomata americano, mas assim, uma representatividade americana, meio que compara ela a AOC, que é a Alexandria Ocasio-Cortez, que na verdade é uma figura do DSA, que era do DSA, que virou logo depois de sua eleição e de toda a visibilidade que ela teve, que virou de campo fácil e virou democrata, né? Virou proud democrata, um democrata muito orgulhosa, assim. E ele comparando exatamente a Tabata Amaral pelo fato dela vir de uma ideia de periferia, de ter superado tanta coisa e tal, e chegar onde está, e é verdade, assim, com a idade que ela tem, num país que tem uma representatividade de mulheres na política ínfime,
e que ela poderia ser comparada à AOC, né? É verdade que tem uma representatividade liberal, tem uma agenda liberal que é, assim, é uma agenda liberal sociodemocrata também, né? Assim, que tem a vertente ou que tem a aparência de ser contra desigualdades sociais e pró políticas de retribuição, etc., de redistribuição. Um pouco como o PT, na verdade, um pouco como Lula, Paz e Amor, né? Tá. Tem essa questão, mas eu acho que uma coisa que é meio subteorizada é a questão da esquerda em si, né? Da questão dos grupos acadêmicos, assim, ok, defender a universidade, defender a esquerda que se diz radical, que se diz comunista e tal, que nesse contexto é radical e é comunista, mas de que forma os serviços de inteligência estão ali também, não só vigilantes e atentos a essa emergência, né? Mas também como talvez essa esquerda própria pode ser facilmente cooptada e facilmente, exatamente por aquilo que eu falei antes do Bakunin, né? do fato do o leninismo não pôr em questão assim essa ideia de uma classe de filósofos e da inteligência assim vermelha, né? É, que que pode levar e que vai ter o maior conhecimento, o maior entendimento de como fazer, de como criar essa revolução do proletariado, a revolução não feita pelo proletário necessariamente, mas junto com, o que é uma coisa diferente, né? E como é que essa esquerda radical pode também estar dançando uma dança que serve aos serviços de inteligência americanos de uma forma, principalmente em contextos onde tem muita desconfiança geral, onde tem uma melancolia, para utilizar a palavra que a Sabrina utiliza, onde tem um vácuo, né, entre parênteses, político, onde tem simplesmente esse sentimento de impotência, né, onde a situação fica mais complicada com políticas de extrema-direita e a força da extrema-direita, né, a força militar da extrema-direita sendo exercida, e por força militar dá para ver claramente pela necropolítica que se faz em favelas e no sistema de encarceramento e em periferias também, que não é uma coisa, claro, que vem só dos governos de extrema-direita. Mas como é importante pensar sobre isso, assim, como esse tipo de insegurança e impotência pode ser utilizado de uma forma que pode não acabar gerando uma revolução comunista super feliz no final. Como essa ideia, a gente tem que ter muita cautela em propor questões ou soluções políticas num país extremamente desigual e extremamente violento, para voltar ao ponto que o Vladimir tinha feito na primeira fala nesse mesmo vídeo. Tá. Voltando a falar da CIA, né? Então, eu estava falando que no período da ditadura militar, eles tiveram claramente também o financiamento e, assim, covert actions, né? Que eles falam, que são ações meio que escondidas, assim, e agindo por institutos de pesquisa, né? O que é muito interessante. Tem o Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais, o IPES, e o Instituto Brasileiro de Ação Democrática, o IBAD, que faziam muito projetos de pesquisa de educação, projetos de pesquisa cultural, e dessa forma, de algum jeito, lidando sempre ou influenciando, propagando a ideia do anticomunismo, né? E é claro que a gente tem que pensar, assim, essa questão de influência externa como contextual, né? Tipo, a gente está no meio da Guerra Fria e o comunismo dá para ser abertamente anticomunista, tá? É, Nos Estados Unidos, por exemplo, que eu estava falando de como agora o Bernie Sanders, o DSA, tem toda essa normalização, essa aceitação, né, a mainstreamização da questão socialista, da identidade socialista comunista, tem também uma despolitização da mesma, sabe? E é, é uma coisa que você não via necessariamente no macartismo. É claro que tem, por exemplo, as questões da mídia mainstream, por exemplo, que ainda é super contra o Bernie Sanders, que tem muito assim jogo de poder ali, as pessoas tentando barrar o socialismo em si, ou essas tentativas sociodemocratas que se dizem socialistas, mas no fim das contas tem sim uma aceitação,
uma aceitação do sistema que o socialismo, o papo do socialismo, o comunismo não precisa ser mais lutado tanto quanto na época da Guerra Fria, tá? Então tem uma renovação do discurso da Guerra Fria, com todo o lance da Russiagate, né, dizendo que de mostrar a Rússia como o inimigo principal e tal, mesmo que nem tem mais a mesma capacidade militar e econômica que a União Soviética tinha. Mas não precisa digamos que o imperialista não precisa ser necessariamente completamente ou abertamente anticomunista, né? Tá. Isso é uma coisa muito importante para a gente pensar, assim, como o imperialismo age de formas contextuais, né? Ou conforme ao nosso contexto de hoje em dia, o nosso contexto de sociedade civil, o nosso contexto de organizações não governamentais, o nosso contexto de academicismo e tipo uma crescente academia, né? Uma crescente universidade que engloba mais e mais gente. Como é que o imperialismo se faz numa sociedade que se diz ou que aparenta ser mais democrática pelo fato de ter uma sociedade civil mais abrangente, né? Vide ONGs, e ter uma academia que é mais aberta, entre parênteses, porque na hierarquia em si ela não é, muito pelo contrário, muito menos aberta, porque tem muito menos investimentos na educação e tal, e aí então cria-se muito mais os clubinhos, né, na academia, mas aparentemente mais aberta do que antes, né? Tá, e aí é muito importante a gente pensar nesse link da revolução ou da intervenção externa das agências de inteligência e tal em estudos sociais, tá? Que é uma coisa muito fácil de se mobilizar, na verdade, é muito fácil de se investir em determinados projetos e não em outros, e no contexto do movimento de trabalhadores, tá? Eu vou deixar esse vídeo aqui com vocês, porque é uma das raridades que eu achei, eu acho, assim, realmente muito interessante. O debate é o relato de um cara que era um trabalhador que vem para o Brasil, que é mandado para o Brasil em 62 pela CIA, e que vem meio que se infiltrar no movimento de trabalhadores, assim, no movimento de trabalhadores brasileiro, né? E é um cara latino que vem do bairro e tal, e é muito interessante o relato dele que ele fala, mas eu acho que é importante salientar exatamente como funciona também toda essa digamos, agentes da periferia ou agentes que vêm de contextos sociais que são mais precários no norte global, que são utilizados na dominação imperialista ou na prática da dominação imperialista em países do sul, né? Que é o caso desse cara que infiltra no movimento de trabalhadores brasileiros logo antes da revolução, né? Da ditadura militar, do estabelecimento da ditadura militar, e o que é o que ele chama de revolução anticomunista, né? Ou da revolução anticomunista conservadora. Tá. Eu vou deixar esse aqui. E aí eu queria falar também que tem uma coisa que, como a gente não dava sobre essa contextualização da ação das agências, né, de inteligência, o que é importante também perceber, ok, o que está sendo aceito em algum momento, qual é o discurso que está sendo aceito versus o que está sendo monitorado, né? Tem um forte processo de infiltração, e aí no próprio filme, eles dizem que a esquerda brasileira não foi muito infiltrada pela CIA na época da ditadura, e é por isso que eles torturavam, porque eles não tinham tanto acesso à informação como eles tinham em outros países. Só que eu particularmente acho esse argumento um pouco complicado, porque ele meio que subestima o poder de uma agência de inteligência norte-americana, né? Dá pra ver o que eles fizeram na América Central, de que forma eles destruíram, assim. É claro que os interesses geopolíticos são outros, né? Mas é estranho pensar por que eles não teriam o mesmo tipo de força de manter a esquerda no Brasil sempre tão fragmentada e sempre tão fraca, né? Eleitoralmente falando, e em termos até de trazer a população que ela acha que está representando, né? O que ela gostaria de representar, na verdade. E aí tem um papel da CIA também que eu achei sobre o Lula, né? Sobre
o monitoramento do movimento trabalhista no Brasil, que eles estavam fazendo o movimento de operários no Brasil nos anos 80 até. Então, isso, tipo, desde os anos 60 eles já estavam fazendo isso, né? E de certa forma diretamente intervindo no contexto doméstico brasileiro. E como nos anos 80, na época da abertura, eles continuavam fazendo a mesma coisa, né? Então, claro, eles têm todo o recurso para tal. E tem todo esse papel, que eu também vou deixar o link, sobre o Lula, né? Assim, é um perfil. E o que é interessante de começar a se familiarizar com esses papéis da CIA e tal, tem um também que eu vou deixar aqui, é só a nível de compreensão, que é um pouco relacionado a essa questão do Jones, que falou como, como essa questão do identitarismo e essas políticas liberais de representatividade, ou essas vontades liberais de representatividade, etc., elas são conforme o poder neoliberal, né? Assim, elas mantêm as estruturas da economia capitalista fortes, não questionam. E tem um lance, assim, esse papel da CIA, por exemplo, que é um onde você vê que a CIA estava estudando ou percebendo o desenvolvimento, acompanhando, né, que é o termo que eles utilizam, acompanhando o, o desenvolvimento de teorias pós-estruturalistas, de teorias da teoria francesa, né, digamos assim, do pós-estruturalismo na França. Então é muito interessante de ver como as ciências sociais são facilmente cooptadas, assim, dá para ver que tem um cientista social fazendo uma pesquisa com a esquerda francesa e mandando os dados para a CIA, né? E é uma coisa que você vê no papel, assim, que você vai ler. E, na verdade, é claro que esse papel foi liberado, né? Ou seja, é um papel tranquilo de se ler, mas dá pra ver que a CIA também lê a French Theory, a teoria francesa naquele momento que está surgindo. Então, para resumir, pensar que o governo norte-americano e o governo militar, assim, o governo no sentido de não só administrações em si, mas essas agências que fazem parte assim desse complexo militarista, desse complexo supraindustrial militarista, assim, pensar que eles não entram na esquerda do Brasil, eu acho um pouco complicado, é quase assim ingênuo, porque tem uma influência muito importante da CIA e ela realmente monitora muita coisa, principalmente do que acontece na internet. Então, a verbalização de uma crítica só é aceita, digamos assim, quando ela é conforme, mesmo que ela tenha a aparência de, de ser revolucionária, para deixar a coisa meio sintetizada aqui. Tá. Falando sobre o papel da CIA e do Lula, e aí a gente pensa qual que é o papel que a CIA está escrevendo agora, né? Quem que a CIA está monitorando agora? Quem que é o líder ou a líder na esquerda que representa perigo, assim? E é uma questão aberta, né? Não dá para saber, a gente vai saber, como sempre com tudo, com o intervencionismo americano, a gente só vai saber anos depois e saber a extensão da coisa muito tempo depois. Mas o que eu acho importante de pensar é em como a gente tem que assim, tornar a nossa leitura esquerda-direita muito mais complexa e pensar realmente em todas esses projetos ideológicos, né, tanto a direita quanto a esquerda, assim, mas e não é para relativizar, não é para dizer que elas são da mesma forma, porque no fundo a direita sempre ganha muito mais dinheiro. No fundo a direita sempre nutre um anticomunismo muito mais importante, historicamente falando, né? Mas é importante pensar também na esquerda de que forma a circulação de saberes e de coisas que estão virando mainstream, de coisas que estão virando moda e de que estão atingindo mais pessoas, de que forma isso também é propagado e salienta ou serve a relações de poder hoje em dia, ou a agentes de poder hoje em dia, né? E esse contexto, tudo que acontece no Brasil, a gente sempre tem que contextualizar como uma política colonial, né? Como uma política imperialista. O Brasil é submetido a uma política imperialista. O Brasil está na América Latina. O Brasil, mesmo se a gente pode e deve, na verdade, fazer sempre tanta analogia entre a escravidão do Brasil e dos Estados Unidos e pensar tanto o Brasil como a sociedade pós-escravocrata que e como faz uma diferença em relação aos Estados Unidos com o seu movimento de direitos civis para negros americanos e como o Brasil tem uma questão fundamental, se não talvez
primordial, assim, de lidar com a liberação e emancipação negra, né, e indígena, porque também é uma questão muito importante no Brasil, e não é como se a nossa política de eliminação de indígenas foi, no fundo, menos efetiva em comparação aos Estados Unidos, né? Na verdade, é, é difícil falar isso porque tem tanta política de eliminação acontecendo agora com povos indígenas, mas falando assim sobre a racialização de pessoas brasileiras, existe muito sangue indígena em pobres brasileiros e negros brasileiros, tem muito da identidade afro-ameríndia, né? E os estudos étnico-raciais hoje em dia falam muito sobre isso, ou verbalizam a coisa muito de uma forma muito maior do que até nos Estados Unidos, onde tem o binarismo branco-negro muito grande. Um, tá. O mais importante é sempre pensar aonde que está o interesse internacional, e o interesse internacional, Bernie Sanders ganhando ou não, o interesse internacional da mesma agência de intervenção que sempre teve uma influência no Brasil, na direita e, por que não, na esquerda, né?